minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora o céu bem nublado aqui em Natal, 28 graus. Quem está à sombra está com a sensação de 26 graus, porque nós temos muitos ventos ainda aqui na capital do Rio Grande do Norte. São 28 km por hora, o vento normal. E quando nós temos uma rajada, ela atinge 36 km por hora. É bastante vento. Já faz alguns dias que a gente está assim. Isso para o natalense que é acostumado, é até acostumado com vento, mas com bastante calor, termina dando uma sensação de frio que não é fácil, especialmente à noite. Bom, chegando hoje então com esse tema segue tiroteio, é assim que está o futebol brasileiro nessa pandemia. Já discutimos aqui algumas coisas, já falei aqui que a gente viveu um efeito manada com essa pandemia da Covid-19. De repente, começaram a fechar os estados, especialmente acho que São Paulo foi o primeiro estado a fechar e não se contou dois, acho que num espaço aí de 2, 3 dias, praticamente tudo foi sendo fechado no Brasil, com um certo atropelo, mas nesse caso, o excesso de zelo é sempre bom. E agora a gente vive a fase contrária. O efeito manada agora quer nos prejudicar, porque há um movimento forte para a reabertura de comércio e tudo antes da hora. A gente sabe que essa pandemia parece ter chegado realmente para ficar. A gente vai ter que criar métodos de se adaptar a ela, de conseguir reabrir comércio, de tentar voltar um pouco as atividades do que a gente tinha antigamente como normal, mas regradas de outra forma agora, porque não se tem ainda notícia nem de imunidade de rebanho. Começa a haver nessa primeira onda, mas ninguém sabe dizer por quanto tempo dura a imunidade. Parece ser algo em torno de 3 a 6 meses, pelo menos 3 meses parece ser a existência dessa imunidade de quem já foi atingido. Não temos vacina ainda, há uma boa perspectiva de que ela passe a existir no fim do ano, mas ainda que exista, não vai chegar para todo mundo na mesma hora. Vai chegar primeiro para quem tem, claro, prioridade, que são os idosos, pessoal que trabalha na linha de frente, né, os profissionais de saúde, os trabalhadores essenciais, pessoas com comorbidades. E só depois é que a vacina será estendida para as outras pessoas. E a gente não sabe nem a eficiência da vacina, por quanto tempo dura. Não sabemos nada, essa que é a realidade. A gente está engateando no conhecimento da Covid-19. E o que a gente sabe é o que a gente olha para o que aconteceu nos outros países. Hoje a gente tem os outros países já reabrindo o futebol: Itália, Espanha, Alemanha, Coreia do Sul, os mais importantes assim que eu me lembro aqui de cabeça. Mas porque esses países fecharam bem antes, controlaram as suas curvas de contaminação. A curva, a gente sabe, já ouvimos muito das entrevistas até daquele ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que há um crescimento vertiginoso dessa curva de contaminação. Ela permanece lá em cima por um bom período, que é o chamado platô, né? Ela forma uma linha reta a partir dessa subida vertiginosa e depois ela começa a cair. A gente parece estar no momento agora no Brasil, no Rio Grande do Norte ainda não, no Rio Grande do Norte a gente ainda está em subida. Mas no Brasil a gente parece estar chegando nesse platô para começar a descer. Só depois de descer a um certo nível é que a gente pode ter segurança de reabrir as coisas sem que o sistema de saúde seja entupido de contaminados graves, porque existem os contaminados que não são graves, mas contaminados graves e que podem levar à morte de muita gente, inclusive que não está com Covid-19, por falta de vaga nos hospitais. Aqui em Natal, para quem acompanha o noticiário, Natal está todos os dias nos grandes telejornais brasileiros, todos os dias. O pico está chegando aqui, Natal 100% ou quase 100% de UTIs ocupadas. Até quando surge uma vaga é difícil conseguir transferir um paciente. Então a gente está vivendo um momento gravíssimo, a gente espera até que não piore disso,
né? Que disso aí desça, né? Estabilize e desça. É a torcida que a gente tem, mas precisamos fazer nossa parte. Então, o que se vê do futebol brasileiro é que a gente quer uma reabertura que foi possível na Alemanha, na Itália, na Espanha, porque os casos caíram, as mortes caíram, os hospitais começaram a ficar vagos, a vida praticamente voltou ao normal. E aqui se quer essa normalidade com os hospitais cheios. Eu não consigo compreender como é que a gente vai conseguir essa normalidade assim. Para se ter uma ideia do samba, aliás, do comportamento de cego em tiroteio que a gente está tendo, no Rio de Janeiro nós tivemos uma medida abrindo o futebol, depois tivemos outra medida fechando o futebol novamente, e depois tivemos uma outra medida dizendo que peraí, não fechou não, fechou apenas para Botafogo e Fluminense. Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe, mas aqui entro também, junto com essa medida louca aí do Rio de Janeiro, de vai e volta na mesma semana, até no mesmo dia. Entro junto com essa outra MP que Bolsonaro fez publicar nessa semana, falando sobre os direitos de transmissão. É o mesmo caso. Não vou entrar no mérito de dizer se presta, se não presta, se está certo, se não está certo. Vou falar do formato, de como foi feito, de como isso está errado. Primeiro, no direito administrativo, você não pode fazer uma legislação de efeitos concretos. Legislação você faz para todo mundo. Para situações genéricas, gerais, sem olhar um caso específico. Você faz uma legislação que vai atingir a todos, para o bem ou para o mal. Vai atingir a todos. E o que a gente vê, tanto nesse decreto no Rio de Janeiro, como na MP que Bolsonaro expediu sobre os direitos de transmissões, é que são medidas feitas com efeitos concretos, visando 1 ou 2 ou 3 clubes especificamente para resolver a situação deles. Então tá errado. Já começa daí, a gente não entra nem no mérito. Tá errado porque foi feito para beneficiar. Você não pode ter legislação ou atos administrativos em geral feitos apenas para beneficiar os seus aliados ou para prejudicar os seus adversários. Não existe isso no direito. Esses motivos não podem ser acolhidos, não são acolhidos na nossa Constituição nem na nossa legislação. Dito isso, aí eu não vou discutir se é para abrir ou não. Não é para abrir pelas autoridades de saúde, que dizem que não estamos ainda nessa hora. Sobre o direito de transmissão, eu me pergunto nessa medida provisória onde é que está a urgência e a relevância do tema. Porque o futebol sobreviveu até hoje com o que tem aí. Se o assunto é importante, e eu entendo que deve ser discutido pelo parlamento com a sociedade. O parlamento tem lá 500, acho que são 513 deputados, com mais 81 senadores. E você consegue, então, ali abarcar um retrato grande da nossa sociedade para discutir, inclusive chamando os clubes, chamando as empresas que fazem transmissão, para discutir qual seria o melhor formato desses direitos de transmissão, para que a gente tivesse um acesso mais democratizado para todos e que todo mundo saísse lucrando. Uma negociação em que eu ganho e você ganha, ninguém perde. Essa seria a ideia. Então, é para isso que existe o processo legislativo. Para você fazer uma lei, você cria o projeto de lei, vai discutir nas comissões e assim ele vai avançando, faz audiência pública, as pessoas vão tentando, interessadas vão tentando influenciar seus deputados e senadores a votarem numa determinada direção. E assim você consegue fazer uma legislação o mais próximo da realidade e de benefício para a maior parte das pessoas. O que foi feito pela MP de Bolsonaro foi olhar a situação do Flamengo, que nitidamente o apoia, olhar a situação da Globo, que ele tem um caso antigo aí contra a Globo, e decidir o que é que eu vou fazer para beneficiar um e prejudicar o outro. Então não pode ser dessa forma, né? Eu entendo que deveria ser devolvida essa MP, como foi agora há pouco a questão dos reitores da universidade, para que haja devida discussão com todos os interessados, né? E não apenas o Flamengo decidindo, ou a Globo decidindo, ou contra a Globo, ou a favor do Flamengo, para se decidir o destino das transmissões do futebol brasileiro. Lembrando que onde já há contrato, não há o que mexer, né? A legislação ela vale para frente. E uma medida provisória ela só vale por 60 dias.
renováveis aí por mais 60 dias, ou seja, no mais tardar 120 dias, se não for aprovado. Então, vamos criar um problema maior do que resolver essa questão se tivesse sido feito o trâmite legislativo correto. Essa é a minha opinião. Então, isso é mais um retrato de que o nosso futebol está perdido nessa pandemia. A gente tem um cabo de guerra aqui mesmo no Rio Grande do Norte. Agora a gente está vivendo um clube que faz de tudo para não voltar, que é o ABC, para dizer especificamente, são os dois grandes aqui. E um que faz tudo para voltar, que é o América. Temos essa briga. E as pessoas terminam vestindo a camisa dos clubes sem pensar nas consequências dos atos. Né? Não é porque eu sou América que eu tenho que defender a abertura, não é porque eu sou ABC que eu tenho que defender que não é para voltar. Então a gente tem que balizar as coisas, né? E saber que há outros interesses também. Não vamos imaginar que há uma briga apenas pela questão em si da pandemia. Há interesses econômicos envolvidos dos clubes, o que influi também a situação de financeira dos clubes. Ninguém é doido de fingir que isso não existe. Mas a gente tem que se preocupar com a vida em primeiro lugar e não adianta a gente ficar discutindo coisas com as quais ou sobre as quais a gente não tem um conhecimento adequado. Né? Quem tem que definir a condição para reabrir ou não são as autoridades. E elas farão isso avaliando bem, imagino eu, avaliando bem as consequências de seus atos, né? Se vai morrer mais gente, se essa medida é o ideal, porque precisamos retomar um pouco a economia para o baque não ser tão grande. A gente precisa se adaptar. Agora eu pergunto, já estamos adaptados a isso? Porque quando eu preciso sair à rua, infelizmente ainda encontro grande quantidade de pessoas com máscara no queixo. Então, como é que a gente pode pensar em reabrir se um uso simples de máscara a gente ainda não sabe fazer? É tão difícil assim entender que uma máscara tem que cobrir o nariz e a boca, que ela não deve estar no queixo, nem no pescoço, nem na testa, nem pendurada numa orelha só, e por aí vai. Né? Então, há uma questão também de dever cívico, de compromisso cívico da população, que precisa entender que quanto mais cedo a gente atingir esse isolamento no maior número possível, mais cedo voltaremos, porque os hospitais vão desafogar. Eu até coloquei no blog aí essa semana, ontem, falando a respeito da pandemia, né, o podcast, o que já sabemos. Botei depois um texto a respeito dessa imunidade de rebanho, falando que já tem especialista dizendo que mais 1 ou 2 semanas Natal deve atingir o pico. Isso não significa que depois que atingir o pico vai só descer. Há um platô de casos. Então, não sabemos, talvez 3 ou 4 semanas ainda para frente, para Natal conseguir cair, né, ter a queda nos seus casos de Covid-19. Quer dizer, quando teremos então as UTIs desocupadas ou num nível tranquilo em que se possa ter a reabertura? Lembrando que Natal é muito afogada também pelas outras cidades do Rio Grande do Norte que não tem um sistema de saúde num nível adequado, pelo menos, o mínimo, que é o que tem aqui em Natal. É um nível abaixo, às vezes só tem atenção básica e olhe lá. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Não podemos entrar, então, nessa discussão horrorosa de é para abrir, é para fechar, sem ter os argumentos corretos. Passando aqui rapidamente, né, que o Hugo já apareceu aqui, ele diz: é bem paradoxal essa afirmação de que tem segurança sanitária para a retomada das atividades, principalmente no futebol, quando os leitos estão todos preenchidos. A respeito da MP, novamente o STF terá que entrar em ação para acabar com mais uma decisão esdrúxula do mito. Para os times da região Nordeste, essa MP só irá nos enfraquecer. Nenhuma empresa irá patrocinar com os mesmos valores que a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil nos paga. Futebol aqui no RN não é vitrine, temos que ser realistas. Essa medida só irá favorecer exclusivamente ao Flamengo. É isso, Hugo, né? Certamente vamos voltar a discutir isso na próxima semana. Renovo o convite, então, para sábado, 10 da manhã, sobre outros assuntos. Domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá.